Nós conversamos com o Marcos da Rosa, que é o presidente da ProSoja Brasil. E eu aproveitei a oportunidade para tratar de vários assuntos com ele. Nesse instante eu estou ao lado do presidente da ProSoja Brasil, Marcos da Rosa, e tem vários assuntos que dá para a gente abordar com ele. E a gente vai pincelar um pouco de cada um desses assuntos. Vamos começar falando de Fundo Rural. O posicionamento da ProSoja, todo o trabalho que ela tem feito aí ao longo desse quase um ano, porque nós já estamos perto de 12 meses, uma novela que se arrasta, ora sai uma decisão de um jeito, ora uma publicidade de outra forma, muitas vezes o produtor confuso com o que acontece ou deixa de acontecer. Qual é hoje a avaliação por parte da ProSoja do posicionamento que está? Bom, primeiro, quando nós tomamos a decisão lá em abril, depois do Supremo Tribunal Federal ter considerado constitucional a cobrança do Fundo Rural por 6-5, e não vamos discutir isso mais, porque é 6-5, afinal não interessa se 5 Aquela velha história, perdido por 1, perdido por 1000. Se 5 juízes disseram que é inconstitucional, é onde nos dói. É onde nos dói. Mas foi 6-5, a decisão foi essa. Através do Instituto Pensar Agro, que somos 43 entidades do agronegócio associados e o nosso conselho jurídico, optamos, e consultando obviamente o produtor, optamos por lutar por um parcelamento dessa dívida da melhor maneira possível, porque nunca vai conseguir melhor maneira, que é uma dívida que a gente sabe que as condições de pagar são muito poucas, que no final desse parcelamento corrigido anualmente pela Selic, talvez daqui 176 meses nós esteja com a dívida do mesmo tamanho. Mas de qualquer forma, entendemos que o produtor não poderia ser positivado a hora que a Receita viesse cobrar essa conta. Então essa foi a decisão tomada por um conselho jurídico, e esse conselho jurídico tornamos lá no Instituto Pensar Agro a base técnica da Frente Parlamentar de Agricultura. Então o que a frente fez, que a deputada Tereza Cristina trabalhou para aprovar a nova lei, depois de nós ter perdido a medida provisória, que também era autorizada por nós, teve autorização de 40 entidades do agronegócio para que acontecesse. Não é quem fala mal da frente parlamentar, e a gente vê muito no Zap essa conversa, está falando mal de 42 entidades de produtores e de indústria do Brasil. Presidente, a gente vê isso aí agora que você colocou, é uma discussão muito acalorada, com muito fanatismo, às vezes com falta de informação, falta de compreensão. É uma dívida que não é nossa. Tá. A dívida não é nossa, mas agora ela nos foi dada e precisamos resolver daqui para frente. Eu acho que isso aí já é fato. Ela não é nossa, eu não fiz essa dívida, me deram e eu vou ter que pagar. Agora, como eu vou ter que pagar é que tem que ser discutido. É isso aí que é onde vem esse parcelamento que vai facilitar ou pelo menos prejudicar menos o produtor? É o menos ruim. É o menos ruim. Agora, quando você está à frente de uma entidade, você tem que ouvir as pessoas que querem que você busque determinada solução e outras que não querem solução nenhuma. Você tem que dar a solução para os dois tipos de raciocínio. Você não pode colocar a tua vontade pessoal. Por exemplo, se fosse o Marcos da Rosa que tomasse a decisão de ter parcelamento ou todo mundo ir para o caos, o Marcos da Rosa escolheria ir para o caos, que é a radicalização. Por quê? Porque os nossos custos de produção aumentaram tanto quanto aumentou a produtividade e nós não estamos tendo renda. E vem mais uma conta. Agora eu não posso agir como o Marcos da Rosa. Eu tenho que sensatez. Eu tenho que agir como o cargo que eu estou ocupando nesse momento, presidente da ProSoja Brasil, onde há vontades de um jeito e há vontades de outro, tem que buscar um equilíbrio. E foi isso que nós buscamos nesse imbróglio todo do Fundo Rural. E é claro que, acontecendo o parcelamento, há possibilidades ainda, talvez a modulação no Supremo, nós temos estratégias que continuam andando, a nossa solução está no Supremo de novo. É possível? Não é totalmente impossível. Então, temos que aguardar. Se não acontecer, tem esse parcelamento de 176 meses, depois lá na frente a gente vai ver se consegue resolver isso de uma maneira melhor. Vamos resolver esta briga nesse momento para não positivar a certidão do produtor brasileiro, que pode ficar sem crédito, e a inflação voltar para o Brasil, e todo o desemprego, etc., porque esse setor aí que está segurando o PIB nacional. Depois vamos rediscutir esse assunto passando essa etapa.
Certo, e você fala da modulação. E nós sabemos, nós estamos no relacionamento do dia a dia, que tem muito produtor que ainda não entende tudo do Fundo Rural, até porque vai para o Congresso, vai para o presidente, veta, aí tem que voltar para o Congresso. Afinal de contas, a modulação, o que seria a modulação? Para quem ela estaria voltada? A modulação seria o Supremo Tribunal Federal nos dar a remissão do passado e nós pagarmos essa contribuição de hoje para frente. Certo. Seria isso, é isso que a gente está tentando lá. Quer dizer, voltar atrás nos votos da condicionalidade. Nós conseguir reverter um voto a mais para dizer que é incondicional e aí nós teríamos uma remissão do passado. Esse é o nosso sonho nesse momento. Bom, então vamos mudar um pouquinho de assunto. Monsanto com royalties. A ProSoja entrou com uma ação. Nesta semana saiu uma decisão, uma liminar. O que é que saiu? Ainda cabe a empresa recorrer? Que ponto que nós estamos agora? Não, sem dúvida, na verdade não é uma liminar. Nós fomos, essa ação é uma ação da ProSoja Mato Grosso, que é a única associação de produtores de soja do Brasil que tem dinheiro em caixa que recolhe obrigatoriamente do produtor rural do estado do Mato Grosso. Então lá se tem um caixa. Então essa ação é da ProSoja Mato Grosso em função dos recursos. Havia dúvidas da maneira como o INPI deu a patente do Intacta RR2 para Monsanto. Contratamos lá pela ProSoja Mato Grosso uma equipe de advogados, uma equipe de técnicos, biólogos e fomos atrás de procurar como que foi concedida essa patente, em que termos que foi. Feito isso, chegamos às conclusões, entrou-se na Justiça Federal do Estado do Mato Grosso, dizendo que havia irregularidades no registro da patente do RR2. E a mesma coisa lá no INPI, que é uma autarquia nacional, que houve erro e demonstramos lá tecnicamente o erro deles na concessão da patente. Então essa semana, antes de ontem, o INPI, através de seus técnicos e através da Advocacia Geral da União, reconheceu que não houve atividade inventiva na questão genética do Intacta, do RR2. E com isso a patente não é válida. É isso, é essa a discussão. Cabe discussão, claro, a Monsanto, ela ganhou a concessão da patente e ela tem todo o direito de discutir com o INPI esse processo, por que estão invalidando. Então ainda é um processo em andamento, porque agora cabe ainda ela apresentar os seus recursos, ela apresentar a sua contraprova. E além da questão Monsanto com a parte de royalties, também tem aí outro assunto em voga, que é a lei dos defensivos, que no Brasil, se puder atrapalhar, para que vai facilitar? Nós temos uma lei atrasada, às vezes nós temos um produto importante para o momento em que vivemos no país tropical, ou para um fungicida, ou um inseticida, ou um herbicida, ele está lá numa fila de 400 produtos que requer um estudo de 3 órgãos do governo, o Ministério da Saúde, o IBAMA e o Ministério da Agricultura, e esses processos às vezes se enrolam por 7 a 8 anos. Isto causa 2 problemas. Encarece o defensivo e nós não temos um defensivo que tenha a capacidade a eficiência para resolver o nosso problema de uma maneira rápida. Ele já chega vencido aqui nas bactérias, enfim, no que quer que seja. Na verdade, a gente perde de controlar alguma coisa porque o produto não está liberado no Brasil. Ou seja, a gente tem 2 prejuízos. O primeiro é lá na lavoura, que ficou sem a utilização. E o segundo é porque gastou e chegou um produto que o micro-organismo vivo ali já se modificou, já se adaptou e não é a ele mais que vai ter a sensibilidade. Pode acontecer isso também, e outro é a carestia do produto, inviabilizando a produção rural, tanto que os defensivos é um item que dobrou nos nossos custos de produção. Mas, de qualquer maneira, vendo isto, nós pedimos para a Frente Parlamentar que organizasse uma comissão para nós fazer uma nova lei. Com base em quê? Na lei mais moderna do mundo, que é a lei australiana. Então, levamos para a Austrália vários deputados, alguns técnicos, o Ministério da Agricultura,
para sentar lá com os técnicos australianos e ver como que é a eficiência dessa lei. E então, na verdade, houve uma cópia dessa eficiência e é o que nós vamos tentar aí. O deputado Noshimori do Paraná, ele é o relator da comissão e deve apresentar o seu texto, o seu relatório até o dia 20 de fevereiro desse ano ainda. Bom, e o Sucesso no Campo vai acompanhando todas essas discussões. Presidente, muito obrigada pela sua participação conosco no Sucesso no Campo. E o que a ProSoja tiver de informações, de novidades, mande pra gente. Obrigado, estamos sempre à disposição e é sempre um prazer falar com vocês, que estamos falando direto com o produtor rural.